Vamos pregar Gênesis capítulo 1, verso 1 ao capítulo 6, verso 8. Mas eu decidi não fazer tudo hoje, pregar uma parte hoje e no domingo que vem continuar com essa pregação, trazendo mais algumas considerações. Os irmãos terão a oportunidade de ler durante a semana Gênesis capítulo 1 até o capítulo 6, verso 8. Muito bem. Eu não vou ler os textos com os irmãos, são bastante texto, eu vou comentar algumas partes. O irmão pode manter sua Bíblia aberta e a gente vai comentar, assim, em geral, esses capítulos da Palavra de Deus. Capítulo 1, a gente começa pelo verso 1, e ao capítulo 6, verso 8, é a primeira porção das Escrituras, chamada pelos judeus, na Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, de Bereshit. Bereshit significa no princípio, no começo, porque Gênesis trata dos princípios, trata dos começos. Estudiosos chamam de etiologias. As etiologias são as primeiras coisas que aconteceram na história. Então Gênesis é um livro, os primeiros capítulos, especialmente de 1 a 11, que tratam das etiologias, ou das primeiras coisas que aconteceram na história da humanidade. O primeiro capítulo do Gênesis nos ensina que há um princípio para tudo. Deus é o princípio de tudo. O texto sagrado começa dizendo, os irmãos podem dizer comigo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Talvez alguma versão do irmão, da irmã, traga o céu, verdade? Alguma versão assim? Céu no singular, então temos versão céu no singular. Essa palavra céu, ela pode ser traduzida no singular e no plural. Ela é um plural das coisas que acontecem aos pares na natureza. Em hebraico nós temos um plural masculino, plural feminino e um plural especial para as coisas que acontecem aos pares. Então, quando traduzimos a palavra Shamayim como céus, nós estamos nos referindo ao texto sagrado, está se referindo ao céu espiritual e ao céu físico, o céu que a gente vê e o céu que a gente não vê. Então fala de duas realidades. E assim como a palavra Jerusalém, por exemplo, Yerushalayim, Jerusalém celestial, Jerusalém terrena, e tantas outras palavras, em que o plural hebraico termina em Ain. Então, Shamayim, Yerushalayim, e a maioria desses duplos, desses plurais, a maioria está no corpo humano. Então, quando você fala de mão, pé, olho, narina e assim por diante, a maioria faz parte do nosso corpo. Palavras em que você diz uma, mas ela na natureza existe duas palavras no plural. Esse verso, ele diz que há um princípio, e que esse princípio de tudo é Deus. É Deus. Inclusive a palavra Deus, ela é plural em hebraico. É um plural masculino. A palavra Elohim é um plural, mostrando que Deus é majestoso, que Deus é grandioso, que Ele é chamado de Adonai, que também é um plural, e Elohim é um plural, mas o verbo está no singular, para que o leitor não pensasse que há vários deuses criadores. Não, é um único Deus, o Deus criador. Por isso o verbo criar está no singular. No princípio Deus criou, e não criaram
para não confundir ninguém, achar que tem mais de um Deus, e Deus é único, é o único Deus Criador. Há um princípio, há um meio e há um fim. O princípio é a realidade da vida, o meio é a oportunidade e o fim é a resolução das coisas. Veja que Deus, o relato da criação, apresenta um início, um meio e um desfecho da criação. É claro que o narrador não está narrando a criação, ele está narrando a respeito da criação, que já existe. Quando ele está escrevendo, a criação já está toda criada. Então, quem escreveu, e por tradição seria Moisés, apesar de Gênesis ser um livro anônimo, mas por tradição Moisés é o autor do livro de Gênesis também, assim como Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, chamado de Torá em hebraico e em português Pentateuco, que é uma palavra grega, significa 5 livros. Então, os 5 primeiros livros. Primeiro é apresentado a vida. Em seguida, a oportunidade de viver bem. Só depois, muito depois, aparece a morte. Então, primeiro a vida, depois a oportunidade de se viver bem, viver muito e viver para sempre. Só depois aparece a morte, que é um intruso. Fica evidente no princípio de tudo que há um Criador, há uma criação, a vida sem morte na obediência, mas também a morte sem vida na desobediência. Porém, a vida após a morte, porque há a árvore da vida. Então, a árvore da vida comunica vida eterna, comunica vida, inclusive, pós-morte. Tanto é que o casal é expulso do jardim, é expulso do paraíso depois que eles desobedecem, para que eles não vivessem eternamente numa condição degradante, numa condição de pecadores. Então Deus os tira do jardim por amor, por misericórdia, para que no momento certo eles voltassem ao jardim, ao paraíso, e vivessem eternamente junto com Deus, sem pecado, sem mais a presença do pecado. Gênesis capítulo 1 ao capítulo 6 apresenta, eu falei das etiologias, as primeiras coisas. Então nós temos a primeira luz, as primeiras trevas, a instituição do casamento, a primeira tentação, o primeiro pecado, o primeiro perdão, o primeiro acolhimento divino, o primeiro lavrador, o primeiro pastor de ovelhas, a primeira morte espiritual, a primeira morte física, o primeiro luto, o primeiro ferreiro, o primeiro instrumento musical, a primeira música. O Deus da graça age no tempo da lei, assim como age no tempo da graça e em todos os tempos. Sem a ação de Deus, nós não existiríamos. Conforme o livro dos Macabeus, esse verbo criar, em hebraico o verbo bará, significa criatio ex nihilo, ou seja, criação do nada. Criação do nada. Lembrei de uma piada de um ex-pastor meu, né? E ele disse que Deus criou o homem do nada, e é verdade, pela Bíblia ele criou a mulher da nada. Então um do nada e o outro da nada, né? Mas não é verdade, né? Ambos foram criados do nada, né? Então esse danado aí fica depois do pecado, mas antes Deus criou o ser humano do nada, né? Do nada.
Isso é maravilhoso, é muito poder, né, criar do nada. Você e eu viemos à existência do nada, porém, conforme Colossenses 3:11, fomos criados por aquele que é tudo em todos. Tudo em todos. O Criador do universo. Isaías 42:5 faz um comentário de Gênesis. A Bíblia comenta a Bíblia. E no comentário de Isaías sobre Gênesis, sobre a criação, Isaías diz o seguinte, 42:5: assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os desenrolou, e estendeu a terra e o que dela procede, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. É uma interpretação, um comentário do profeta sobre Gênesis, sobre a criação. Deus cria tudo e preenche os vazios da existência. Ele os preenche com a sua maravilhosa luz e com o seu bom espírito que paira sobre a superfície das águas. Esse verbo pairar em hebraico, merafefet, ele aparece uma única vez depois desse texto aqui, de Gênesis, que é pairar, né, traduzido como pairar ou trazer vida. E ele fala no Pentateuco, na Torá, de uma águia pairando sobre os filhotes. A águia, quando vai ensinar, dizem, eu não sou entendido em aves, até gostaria de ser, eu gosto muito das aves, mas não sou especialista nisso. E dizem que a águia, quando vai treinar os seus filhotes, né, para voar, ela sempre num lugar muito elevado, né, porque a águia é muito ousada, ela lança os filhotes quando ela sente que já é o momento, e aí ela começa a alimentar os filhotes, alimentar menos os filhotes para eles não ficarem tão pesados, e aí ela os lança e deixa que eles vão se virando ali, e quando ela vê que eles não estão dando conta, então ela chega e fica ali por baixo, né, com as suas asas protegendo. Então é essa figura do merafefet, do pairar, do Espírito de Deus sobre a face das águas, que é usado uma vez mais fora aqui do Gênesis para falar da maravilha de Deus cuidando de nós como a águia cuida dos seus filhotinhos. Jesus vai usar uma figura parecida quando ele olha para Jerusalém e diz que ele gostaria muito de agasalhar Jerusalém como a galinha faz com seus pintinhos, né? A galinha às vezes até pisa nos pintinhos, né? Mas o pintinho não morre, né? Por causa de uma pisada da mamãe galinha, né? Então o que acontece? Jesus quer nos agasalhar, né? Como o animalzinho faz com todo carinho, com toda a fragilidade do animal. E Jesus não é frágil, Jesus é todo poderoso. Se um animalzinho frágil, como uma galinha, né, agasalha os seus filhotinhos, imagina o Todo-Poderoso, que alegria nos agasalhar. Mas você sabe que tem aqueles pintinhos, né, que não vão para lá e não querem saber da mamãe. Então acaba acontecendo alguma coisa com eles. É preciso querer ser agasalhado, sabe? Pelo nosso Criador. É muito importante isso. A criação, ela é planejada. Quando você lê Gênesis, é tudo planejado. A criação é executada com perícia e sabedoria. A criação, conforme Provérbios 8, né? Que a sabedoria, ela é a arquiteta do Criador. É a arquiteta do Criador. A criação de tudo acontece mediante a ação de um ser espiritual, todo-poderoso,
todo sabedoria, todo onisciente, todo onipresente, um ser que está fora da criação, um ser pré-existente, ele existe por si mesmo. O acaso não combina com o design inteligente que é a criação. Somos imagem e semelhança do Criador, não por mérito nosso. O Criador nos faz assim. Temos Deus em nós porque Ele quis que fosse assim. Somos sombras do Eterno. Em hebraico, a palavra imagem e semelhança são sinônimos. Imagem e semelhança. A palavra imagem é tselem. Tselem, de onde vem a palavra tselem? Tselem é sombra. Nós somos sombras do Criador. Sombras. Uma sombra, a minha sombra, não sou eu, mas ela me representa. Ela tem um shape que me lembra. Se eu faço certos movimentos, ela também faz. Ela é uma projeção. E algo muito, muito importante é que nós somos sombras do Eterno. Não é Ele que se parece conosco. Nós é que nos parecemos com Ele. Não é Deus que se parece com a gente. Nós somos quem nos parecemos com Ele. O chamado Big Bang, como ato divino, e a criação da luz pela palavra de Deus, são perfeitamente compatíveis com um ser de luz, inatingível e poderoso que é o Criador. O Salmo de número 104, verso 2, ele responde à questão de que a luz, né, Deus diz, né? Haja, no verso 3, haja luz e houve luz. Haja luz, seja a luz, apareça a luz, aconteça a luz e a luz aconteceu. O Salmo 104, 2 diz que o Criador se cobre de luz, como de um vestido, é como se ele se vestisse de um manto de luz, e a partir desse manto de luz, dessa vestimenta, ele estende os céus como uma cortina. Veja a linguagem poética do poder do Criador. Sabe, a gente vai estender uma cortina. O céu para Deus é como se fosse uma cortina que Ele estende, né, devido ao seu poder, e Ele é um ser de luz. A Bíblia diz que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. A criação se dá por um processo criativo, ordenado, poético, por um design inteligente e divino. O arquiteto do universo é a própria sabedoria divina e não o acaso. Nesta perspectiva e crença racional, emocional e espiritual, sabemos perfeitamente quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Quem somos? Imagem, semelhança do Criador. De onde viemos? Da palavra criadora de Deus e das suas mãos que nos modelaram. E para onde vamos? De volta para casa, para o paraíso que Ele criou para nós. Gênesis 1:5, lemos que Deus traz a existência, já falei disso aqui no outro tempo, em 2023 comentei sobre isso, depois no outro momento, um único e definitivo dia
Em hebraico, Yom Echad, que significa dia ou dia único, e não Yom Rishon, dia primeiro, que no contexto está correto, né, a tradução, dia primeiro, segundo, terceiro, mas ao pé da letra, no hebraico se diz que Deus criou um dia único. O que isso significa? Que Deus hoje não tem que criar o dia e a noite. Ele criou o dia e a noite quando? No início da criação. E o dia e a noite que Ele criou no início da criação é o dia e a noite que você conhece. A cada raio de sol, no nosso caso ocidental, está começando o dia. A cada vez que o sol se põe, está começando o dia lá no Oriente, lá em Israel. Israel, o dia começa no dia anterior. Então a sexta começa na quinta, o domingo começa no sábado, e assim por diante. Então os dias começam sempre ao pôr do sol. Para nós, à meia-noite, né, a gente começa o dia na manhã. Então a contagem é diferente. Tanto é que vocês leem em hebraico aqui, que diz, no verso de número 5, o que está na sua Bíblia aí? Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, primeiro dia. Isso, a tradução houve tarde e manhã, o primeiro dia, como o Tiago acaba de ler ali, é uma tradução ao pé da letra da concepção hebraica. Houve tarde, porque é a tardinha que começa o dia. Se fosse um brasileiro escrevendo a Bíblia, diria como? E houve manhã e houve entardecer. Esse tarde aqui é a tardinha, a noitinha, é a noitinha. Então, aqui a tradução segue a cultura hebraica, o modo de ver as coisas. Você e eu, e cada ser existente, desde o mais simples ao mais complexo, do mínimo ao máximo, fazemos parte do numeroso exército de Deus, de acordo com Gênesis 2, verso 1. O que diz aí Gênesis 2, 1? Qualquer irmão pode ler, você que está em casa, também pode ler aí na sua Bíblia. Assim foi concluído os céus e a terra e tudo que neles há. Foi concluído os céus e a terra e tudo que neles há. Nessa versão, a versão é a palavra Tsevaam. Savá é exército. Os irmãos já devem ter ouvido a expressão Adonai Tsevaot, o Senhor dos exércitos. Adonai Tsevaot. Savá é exército. Ao pé da letra criou os céus, a terra e todo o exército deles. Então tudo que há no céu, tudo que há na terra faz parte do exército de Deus. Então toda a criação faz parte do exército de Deus. Sabemos que a natureza serve ao Criador e que você, como parte do exército de Deus, também deve servir ao Criador com amor. Com amor. Servi-lo em amor. Em 6 dias, Deus tudo cria, e no 7º dia, de 6 trabalhados, o que Ele faz? Descansa. A palavra descansar em hebraico é um verbo, é o verbo Shabbat. Do verbo Shabbat vem a palavra também Shabbat. Só para vocês entenderem, é como assim, São Paulo, tem o estado de São Paulo, tem a capital que se chama São Paulo, tem o mesmo nome. Então o verbo descansar e a palavra sábado é um verbo, uma palavra que vem desse verbo. Então, descansou significa cessou de criar. Ele descansou não no sentido de que ele parou de trabalhar, mas é que ele deu um tempo nesse ato criativo, deu uma pausa
criou o Shabat. E quando que Deus criou o descanso, que em hebraico se diz Shabat? No 7º dia da criação. O Shabat está sendo criado no relato do 7º dia da criação. A Bíblia diz que Deus não se cansa e nem se fatiga. O Criador dos fins da terra, Isaías 40, 28, nem se cansa, nem se fatiga. Então por que ele descansou se ele não se cansa? Salmo de número 91 diz que debaixo de suas asas incansáveis, você e eu estamos mais do que seguros, mais do que seguros. Então por que ele descansou? Para nos ensinar, assim como Jesus foi batizado, para nos ensinar que nós somos seres que se cansam e que precisa de momentos de descanso, de Shabat. Vocês já ouviram falar do ano sabático? Já ouviram? Quer dizer, um ano de descanso. Um ano de descanso. Que a terra, por exemplo, você planta durante 6 anos, o 7º ano deveria deixar aquela terra descansar. É um chamado ano sabático, um ano de descanso. Um professor universitário, de universidades que têm recursos, que têm visão, geralmente dão 1 ano para o professor, depois de 6 trabalhados. Então, depois de 6 anos, o que essa instituição faz? Dá 1 ano para o seu professor ir para um outro país. Não é descanso no sentido de ficar sem fazer nada, mas ele vai conhecer uma nova cultura, ele vai aprender novas coisas para trazer de volta conhecimentos. Mas só que mais light, sem todos aqueles compromissos daqueles 6 anos anteriores. Então é um ano de descanso, chamado ano sabático. Então isso é maravilhoso, porque a pessoa enriquece muito. Descansar faz parte do projeto de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 1 ao capítulo 2, verso 25, nos apresenta Deus como aquele que pensa a criação, que cria tudo do nada, que modela o ser humano, que avalia o próprio trabalho. Na verdade, viu Deus que era bom, que em hebraico também significa que viu Deus que era belo, viu Deus que era bom, que era belo. Ele avalia o próprio trabalho, delega autoridade, abençoa, dá ordens, descansa, sustenta a sua própria criação. Então, no sustentar a própria criação, ele está trabalhando, dirigindo. Ele não deixou de trabalhar, mas ele mudou. Não ficou fazendo a mesma coisa. Então, no descanso, a gente deveria fazer coisas diferentes do que a gente habitualmente faz quando está trabalhando. Porque se você faz as mesmas coisas, você não descansa. Roberta, Alice, Gabriel e eu fomos visitar uma ex-igreja que nós fizemos parte como membros, O Gabriel nem existia, nessa época. Mas fomos lá visitar aquela igreja, matar a saudade, uma cidade não muito longe daqui. E o pastor, falei com ele que estava indo lá, avisei, o senhor pode pregar e tal, Então eu já estou com o sermão pronto aqui, mas já que o senhor está vindo, o senhor podia pregar para nós. O que eu fiz? Não, eu quero ouvir o irmão. Nós estamos indo aí para visitar. Quer dizer, então é diferente, se você vai fazer as mesmas coisas que você faz enquanto descansa, você não descansa.
Isso é muito, muito importante. Por isso que Deus cessou de criar o ato criativo, mas continuou cuidando da criação, dirigindo, conduzindo a sua criação. Interessante que o único dia dos 7 dias da criação que tem nome é qual dia? O único que tem nome é exatamente o Shabat, o descanso. Chamou de descanso. Os outros assim, o dia único, o dia 2, o segundo dia, terceiro, quarto, quinto, sexto. Mas o descanso ele é tão importante que Deus deu um nome para ele. O chamou de descanso. Ou seja, em hebraico, Shabat. Às vezes vocês escutam em filmes uma pronúncia diferente, porque estão falando em Yiddish, que é uma mistura de hebraico com alemão, com outros idiomas, tá? Então, Shabbat no hebraico, mas você escuta também de forma diferente da boca de judeus, né, ortodoxos e outros. O descanso é criação de Deus. É criação a serviço do Criador e posteriormente a serviço da própria criação. O descanso serve ao Criador e Ele o abençoa. Isso nos ensina que quem serve é abençoado. A árvore da vida, Gênesis 2:9. Às vezes a gente lê a Bíblia e não percebe, mas a árvore da vida ela vem primeiro do que a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ambas estão no meio do jardim, mas a árvore da vida é apresentada primeiro. E o texto diz que o ser humano está livre para comer de toda árvore do jardim. Toda inclui a árvore da vida. Porém, o homem, ser humano, prefere comer da única árvore que não se devia comer, que é do conhecimento do bem e do mal. O primeiro homem, a primeira mulher da história, segundo a Bíblia, criação, relato de criação, eles têm um conhecimento refinado. Por que a gente sabe disso? Porque eles dão nome aos animais. Então, o primeiro homem da história não é um ser, não é um primata sem conhecimento, sem sapiência, porque dar nome é algo muito difícil. Eu escrevo poesia desde mais ou menos os meus 15 anos de idade. E normalmente eu escrevo os poemas e não dou nome aos poemas. Porque às vezes quando você dá um nome, você corre o risco de matar o poema. Se você dá um nome errado. Mas às vezes para publicar, então quando publiquei, eu acabei tendo que dar nomes. Aí é um trabalho terrível. Para você achar o nome certo, um nome que realmente não estrague o poema. Talvez se o elefante se chamasse formiga e a gente soubesse desde o início que o elefante se chama formiga e que a formiga se chama elefante, estaríamos acostumados, né, com isso. Mas tem que ser muito criativo para dar nome aos seres. Tem que ter muita sapiência. Do ponto de vista bíblico, a sapiência precede a ignorância e não o contrário. O ser humano criado por Deus não é retardado. O pecado é que retarda a humanidade. É claro que temos histórias de retardo, né, do ser humano, da raça humana, por causa do pecado. Gênesis 2,15, Deus conta conosco para dar nomes e cuidar da sua criação. Conta com o masculino e com o feminino, com o masculino e com o feminino. O feminino é chamado de Ezer. Ezer significa ajuda
Ajuda. Aí no capítulo 2. No capítulo 2. Não se achava. Aí a partir do verso 18. Quem pode ler para nós? 2,18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e o responda. Isso, aí a palavra em hebraico Ezer, vocês conhecem, por exemplo, Ebenezer, Ebenezer, a pedra da ajuda. Vocês conhecem o nome Eliezer. Esse Ezer significa ajuda, ajuda. Então a mulher é ajuda, é auxílio, é apoio para o homem. E essa ajuda e esse apoio na Bíblia, além da mulher que é chamada de ajuda, Deus é chamado de ajuda, de aquele que ajuda, aquele que socorre, aquele que auxilia. Então chamar a mulher de ajuda é elevar a mulher na Bíblia. Não está falando que é um ajudante, é alguém que ajuda, que auxilia. Ao mesmo tempo, o texto diz que a mulher é neged. Neged significa o oposto, ou aquela que está diante dele ou em oposição a ele. A mulher está em oposição ao homem. E isso é importante, de você ter uma referência, alguém que te confronta, mas o confronto é em amor. Então a mulher é essa figura do confronto, e o confronto em amor. Gênesis 3, verso 1 ao capítulo 6, verso 8, nos traz importantes lições. Primeira lição: por mais espiritualmente preparados que sejamos, não devemos flertar com o mal. No paraíso, Adão e Eva são inocentes, são amigos íntimos do Criador, não têm pecado, estão muito, mas muito mais preparados que você e eu. Mas eles flertaram com o mal. Imagina despreparado. O mal não é brincadeira. Segunda lição: não devemos investir nosso tempo, nossas palavras e nossa intimidade com quem não vale a pena. Terceira lição: devemos escolher melhor nossas amizades, ligada aí à segunda. Não seria melhor, por exemplo, para Eva conversar com outro animal, talvez um tucano, do que uma serpente? Alguém me perguntou recentemente, na época de Adão e Eva, os animais conversavam? Eu disse, não só conversavam, como continuam conversando. Só que Adão e Eva, sem pecado, no paraíso, eles entendiam os animais, e os animais os entendiam. Essa é a diferença. Só que com o pecado nós perdemos a capacidade de entender os animais. A comunicação não tinha ruídos, não tinha dificuldade, como temos, não tinha empecilhos como temos hoje. Gênesis 3:6, em hebraico, diz que Adão come o fruto, aí talvez na sua versão esteja assim, mas outras não. Ele come com ela. Isso faz toda a diferença. Em hebraico, com ela significa imar, com ela. Na sua versão, quantas versões está assim? Ele comeu com ela. Poucos. Agora a versão diferente, diz que ele comeu, como foi? Que ela comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. Dá a impressão que a Eva come o fruto e sai procurando o marido
e quando o encontra, oferece. Em hebraico, ele está perto. E aí, a responsabilidade do masculino é tão grande quanto do feminino. Porque normalmente se joga a culpa no feminino. Quando chegar, já ouvi muita gente falando, quando eu chegar lá no céu, eu vou bater aquele papo com Eva. Bate o papo primeiro com Adão, ele não deu nenhuma palavra, omisso do início ao fim. Em hebraico, dá indicação, ele está perto, e ele não fez absolutamente nada. O Zahar, o masculino, o Neikevá, o feminino, ambos têm responsabilidade. Quem que Deus chamou primeiro para acertar as contas? O masculino. Que foi para o masculino que Deus deu a ordem. Mas ele está vendo acontecendo as coisas e não fez absolutamente nada. Deus o chama primeiro. Em seguida chama o feminino. E só depois chama a serpente. Vocês perceberam isso? Aliás, a mais honesta de todas foi a serpente. Ela não retruca o Criador. Ela sabe o lugar dela. Nós somos arrogantes. Discutimos com Deus, jogamos a culpa no outro. Nunca somos nós. É difícil mesmo. Eu sei que é difícil. Curiosamente, vocês perceberam que a serpente não diz no texto que a serpente foi expulsa? Quem que foi expulso do jardim? O ser humano. Só em contrapartida diz que a serpente foi amaldiçoada. O que é preferível? Ser expulso do jardim com possibilidade de retorno e não mais sair, ou ser amaldiçoado? O ser humano não foi amaldiçoado, a terra foi amaldiçoada, não é isso que lemos? Por causa de ti, disse Deus, por tua causa a terra foi amaldiçoada. Mas Adão e Eva não foram amaldiçoados, a raça humana não foi amaldiçoada. Gênesis 3:3 reforça que antes de se falar na árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore da morte, a Bíblia fala da árvore da vida. Esta sim não só poderia ser consumida, mas deveria ter sido a nossa escolha, como raça humana, escolher a vida e não a morte. A vida é mais importante que o conhecimento. Tem gente que se acha muito importante porque tem mestrado, doutorado, se acha melhor. A vida é mais importante que o conhecimento. O conhecimento existe por causa da vida e não a vida por causa do conhecimento. No caso da árvore da morte, era conhecimento falacioso. No meio do jardim está a árvore da vida e a árvore da morte. Deus nos aconselha a comer de qual das árvores? Da vida e não da morte. A serpente representa a confiança que nós damos a outro no lugar de Deus. Não é verdade? O casal confiou mais na serpente, nas falas da serpente, do que nas falas de Deus. Tomaram Deus como mentiroso. E aí transformaram a serpente num ídolo. Diz Isaías 42:17: tornados para trás e cobertos de vergonha serão os que confiam em imagens esculpidas. Nós confiamos na serpente. Interessante que a palavra nu em hebraico e a palavra astuto usada para serpente é a mesma palavra, só muda a pronúncia. Você tem Arom, Erom, mas se escreve é a mesma palavra em hebraico, mesma raiz, para dizer que nós, seres humanos, nos serpenteamos, que nós nos debandamos para o lado da serpente, e talvez a gente continue fazendo isso. Hoje ainda, século 21, não aprendemos com os nossos pais, Adão e Eva, trouxeram a morte
trouxeram a desgraça e nós continuamos nos serpenteando. Quarta importante lição que nos traz Gênesis 3, verso 1 ao capítulo 6, verso 8. Deus tem a solução definitiva para o nosso pecado. Ele perdoou Adão e Eva. Ele perdoou Caim. Isso significa que Ele pode perdoar você também, e Ele está pronto para te perdoar. E aqui nós temos Gênesis 3,15, que é chamado pelos teólogos como o proto-evangelho, o primeiro evangelho, por muitos teólogos, como uma primeira boas novas de salvação. Nasceria da semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. E sabemos que esse é o Messias, é uma promessa de Deus. Quando nasceu Caim, em hebraico às vezes dá ideia, quando eu recebi com a ajuda do Senhor, o nascimento do Caim, mas alguém ousa traduzir, eu recebi o Senhor. É como se a esperança que o Caim fosse esse prometido que colocaria fim na serpente. E essa serpente, de acordo com João, lá no Apocalipse, não é outra senão Satanás, a antiga serpente, o dragão. Quinta lição: não devemos deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira, como fez Caim. Ficar irado faz parte da natureza humana, mas não deve ser desculpa para pecarmos contra nossos irmãos ou contra Deus. Sexta lição: Deus perdoa Adão e Eva, Deus perdoa Caim. Isso significa que Ele quer e pode perdoar você e a mim pelos nossos erros. Eu antecipei, já falei sobre isso. Sétima lição: Caim não deve pecar pelo simples fato dos pais terem pecado. Então, os meus pais pecaram, então estou liberado para pecar. Caim é responsável por si e pelas suas escolhas. Não foi isso que Deus disse para ele? Oitava lição: até mesmo os parentes de Caim, capítulo 4, 23, como Lameque, têm a capacidade de confessar os erros e mesmo de não errar. Apesar de Lameque ter sido uma péssima pessoa, não sei se você conhece péssimas pessoas, e de repente a péssima pessoa é você mesmo, sou eu mesmo, porque para a gente sempre é o outro que é a pessoa ruim, mas de repente sou eu a pessoa ruim. Mesmo sendo uma péssima pessoa, o Lameque, ele reconhece e confessa seus pecados. Nona lição: ao errarmos, devemos reconhecer nossos erros e não transferi-los para outros, como fizeram Adão, Eva e Caim. Adão culpa a Deus e a Eva. Eva culpa a serpente. Caim culpa um anônimo. Sou eu o guardador do meu irmão? Décima e última importante lição que nos traz Gênesis capítulo 3, verso 1 ao 6, 8. É possível agradar a Deus mesmo na corrupção. Eu vivo num país corrupto, mas eu posso agradar a Deus mesmo vivendo num país corrupto. Eu não tenho que ser corrupto porque a maioria de repente é corrupta, ou porque os líderes são corruptos, ou porque eu convivo com alguém corrupto. Capítulo 4 fala do primeiro fratricídio da história. Um irmão mata o outro por uma questão de orgulho ferido, de sentimento de inveja, de baixa autoestima e de recusa em vencer o mal enraizado no coração. E eu estou terminando. Para que o relato do fratricídio não ficasse tão pesado, o narrador no capítulo 4 nos conta do sinal
que Deus mostrou a Caim. Em hebraico, ao pé da letra, não é um sinal em Caim, não é Becaim, é um sinal Le-Caim. Le-Caim significa para Caim, um sinal que pertence a ele, mas não necessariamente um sinal nele. Mas é algo que ele, Deus, conhece bem e que é um sinal de proteção. Um sinal de proteção. Isso é muito amor, né? Tudo que o Caim fez, Deus apresenta a ele como uma amostra do seu amor, do seu perdão, da sua acolhida, um sinal de proteção. Deus acolhe até assassinos confessos. Gente, custou confessar o Caim, viu? Arrumou um monte de desculpa para Deus, mas lá no verso 13, do capítulo 4, quem pode ler para nós aí, por favor? E você em casa também? Capítulo 4 de Gênesis, verso 13. Meu castigo é maior do que eu posso suportar. A palavra castigo na Bíblia dessa tradução, ou uma outra versão diz, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoado. O termo hebraico aqui usado é a palavra avon. Avon significa transgressão, pecado, iniquidade. Pessoal, Caim é o primeiro personagem da Bíblia a usar a palavra pecado em relação a si mesmo. Quer dizer, o que eu fiz é muito pesado. Ele custou a aceitar. Mas no verso 13, ele reconhece. Nem mesmo Adão e Eva usaram a palavra pecado em relação a eles. Jogaram a culpa em outro. O Caim também jogou a culpa no início, mas depois o Caim aceitou e reconheceu o seu pecado. Coincidentemente, o capítulo 4 fala da linhagem pecaminosa de Caim, através de Lameque, aquele que eu falei, que era uma pessoa horrorosa, mas que também reconheceu que estava em pecado. O pentaneto de Caim. Na desculpa de Caim, capítulo 4, 9, ele pergunta: sou eu o guardador do meu irmão? Caim faz essa pergunta irônica, como se Deus pudesse ser enganado. Irmãos, ao matar Abel, Caim mata gerações, mata possibilidades, mata todos os sonhos de Abel e de seus descendentes que foram impedidos de existir e de sonhar. Caim se torna um matador de sonhos. Caim é um matador de futuros. Sejamos diferentes de Caim. Construamos sonhos. Salvemos vidas. Você sabe que a melhor maneira de salvar vidas é levando-as de volta para Deus. Talvez haja alguém na sua rua, na sua vizinhança, no seu convívio, no seu trabalho, na sua escola, quem sabe na sua própria casa, precisando, carente, esperando por você. Essa é a missão, e eu encerro com essa palavra. Essa é a missão do irmão de Caim, chamado Sete. Nós vamos falar dele no próximo domingo, se Deus nos permitir, que significa compensação. Sete, ele tem essa missão de levar as pessoas até Deus. Diz que a partir de 7, não é isso que diz aí? A partir de 7, finalzinho do capítulo 4, se começou a invocar o nome do Senhor. Que tal imitá-lo nesses últimos 11 meses? O ano já está acabando, né? Assim, nos começa, já está acabando. Imitar os 7.
ao invés de imitar Caim. Que Deus nos abençoe e nos ajude na missão de ser luz e de não matar sonhos, como fez Caim, mas reconhecer nosso erro, como fez Caim. Nesse ponto ele está de parabéns. Como ele está de parabéns de ter oferecido uma oferta ao Senhor. Vamos falar disso no próximo domingo. O irmão dele o imitou, foi melhor que ele, mas Caim teve a iniciativa e a gente não pode ignorar isso. Deus nos abençoe.